Para quem está iniciando nessa área, sempre surgem muitas dúvidas. Como é que você vai fazer para conseguir o primeiro emprego? Depois você consegue o primeiro emprego, você começa a programar. Você vê que tem muita coisa para aprender, você fica pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir aprender tudo isso? Nossa, será que eu preciso saber tanta coisa assim? O que eu estudo primeiro? Nossa, será que eu vou demorar muito para ser um programador bom? Aí você começa a programar, escreve a tua linha de código, você compila o teu código ou você manda executar ali, interpretar teu código, recarrega a página, dá um erro. Você fica, meu Deus do céu, tá bonita essa linha de código. Pronto, estraguei o programa. E agora, o que eu faço? Se você está iniciando e tem essas dúvidas, ou até mesmo se você já trabalha na área de programação, nesse vídeo eu vou responder diversas dúvidas e dar dica para quem quer trabalhar nessa área. Então vamos lá. Então, para começar, meu nome é Gustavo e eu tô nesse mundinho de tecnologia aí desde 2016, que foi quando eu entrei na faculdade de engenharia de software. E se for contar só o meu tempo dentro da empresa, eu tenho mais de 7 anos, então tenho um tempinho bom de experiência, já passei por muita coisa. Com certeza vou poder ajudar vocês em alguma coisinha. Tá, as empresas de tecnologia estão exigindo muito profissionais com experiência. E uma boa forma de você conseguir experiência é fazendo um estágio. Tá, beleza. Teu primeiro estágio provavelmente não vai ser num lugar que você vai gostar tanto assim. Você não vai trabalhar com algo que seja tão legal, assim, não vai ser exatamente o que você está esperando. E tá tudo bem, você não precisa se preocupar com isso. Não tem como ser o emprego dos sonhos no seu primeiro estágio, entendeu? Você vai construir a sua experiência para com essa experiência conseguir aplicar para uma vaga melhor. Tá, mas como você faz para conseguir um estágio? Tem diversas formas. Na sua cidade provavelmente tem um lugar que eles pegam ali alunos que estão estudando, que estão fazendo faculdade, cursos e tal, e eles pegam as empresas que precisam de estagiários e conseguem uma vaga de estágio, pelo menos entrevistas, né, para essas pessoas que estão estudando. Então, na minha cidade tem uma empresa dessa chamada CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. Foi dessa forma que eu consegui meu primeiro estágio. Inclusive, fazer uma menção aí para um amigo meu que falou que tinha essa vaga, que eu fui concorrer. Ele falou, ele que me deu a dica de me inscrever nesse CIE, e ele falou dessa vaga que ele conseguiu. Eu ia concorrer com ele ainda assim, e ainda assim ele foi lá e me ajudou a conseguir. Então a gente passou por processo de entrevista junto. Eu acabei entrando e ele não. Depois, mais pra frente, ele conseguiu o estágio também, mas eu fico muito grato por isso até hoje. Então, se tiver vendo esse vídeo, valeu, amigo. Tá. Agora tem outras opções. Na sua faculdade, provavelmente, eles vão ter vagas de estágio também. Às vezes não é necessariamente para trabalhar com programação. Você tem que dar uma olhada. Às vezes, tipo, geralmente na tua faculdade você vai encontrar alguma vaga de estágio, principalmente se estiver precisando de dinheiro. Às vezes você está precisando de dinheiro para pagar o teu ônibus, pagar teu lanche ou algum curso que você quer fazer, é interessante. Então procura aí para ver se a tua universidade não tem algum programa que ajuda, ou às vezes até paga um bolsa para você fazer alguma oficina, sei lá, de games ou alguma coisa assim parecida, que pode te ajudar a dar uma experienciazinha e você ainda vai ganhar dinheiro. Então, outra forma de você conseguir um estágio na área de programação é você focando em universidades que elas já têm parcerias com outras empresas, entendeu? Elas são focadas no mercado de trabalho. Então eu vi, por exemplo, o exemplo do Yuji Ganeko. Eu vou até estar deixando aí o vídeo que ele conta a história dele, da faculdade que ele escolheu, que já tinha essa parceria com a empresa, então ele entrou nessa faculdade, ele se dedicou, ele tirou notas boas e por causa disso ele conseguiu uma vaga de estágio numa empresa muito boa. Isso ajudou muito na carreira dele. E outra opção que você pode ter também é, quem sabe, conseguir um freela. Para conseguir um freela, geralmente você precisa de portfólio, precisa de pessoas que conheçam o trabalho que você faz para que assim essas pessoas queiram que você faça um trabalho para elas, né? É claro que você vai ter que aprender antes a fazer alguma coisa aí, você vai ter que, quem sabe, fazer pelo menos um site estático aí, aprender a fazer um curso no YouTube, que às vezes, dependendo da faculdade, pode ser que você não aprenda desenvolvimento web, né? Então, tentar, quem sabe, começando a fazer um sitezinho estático aí, para ir ganhando experiência e conseguir alguns freelas. Freelas também contam como experiência profissional e pode te ajudar a conseguir boas vagas de emprego. Vamos para o próximo tópico. Então, se você entrou nessa área,
Não significa necessariamente que você vai ser programador, mas provavelmente você deve achar programação divertida. Eu também acho programação muito divertida. Eu gosto muito de passar meu tempo programando. Eu nem vejo o tempo passar, muitas vezes, enquanto eu estou trabalhando. Porém, não significa que vai ser divertido sempre. Como eu disse anteriormente, as primeiras empresas que você vai trabalhar não vai ser a empresa dos sonhos. E no começo, é muito difícil que você pegue um projeto que você vai ser responsável por fazer. Geralmente você vai pegar um projeto que já está funcionando, já está no ar. Você vai começar dando suporte para ele, corrigindo bugs, desenvolvendo algumas coisas simples para ele. Então, tem muita chance de você começar a trabalhar como júnior ou fazendo estágio numa empresa que tem um produto legado, uma tecnologia que roda uma versão muito antiga, ou uma tecnologia que você não goste tanto, ou que tem um código muito grande. Então daí você pega um código que é uma tripa e fica preocupado, nossa, meu Deus, isso é muito difícil de entender, e se eu mexer aqui dá um problema e tal. Então você não deve ficar tão preocupado com isso, já adiantando alguns outros tópicos, porque pelo menos você não deveria escrever código e mandar direto para a produção, ele deveria passar por uma esteira, você desenvolve no seu ambiente local, você testa, você manda para um cara de teste, responsável só por teste, testar, depois, e além disso, antes de ir para ele e depois é executado testes automatizados também, pelo menos deveriam ter, eu vou falar sobre isso mais para frente também. Mas enfim, só para continuar aqui, programar nem sempre vai ser divertido. Não quer dizer que você vai estar desenvolvendo o que você queria, não quer dizer que você entrou numa empresa que você vai trabalhar num projeto super empolgante. Dependendo do nicho da empresa que você está, pode ser algo que você não curta tanto. Às vezes você está num nicho, sei lá, financeiro. Pode ser que você curta muito, mas pode ser que você ache muito complexo as regras de negócio, que você não se interesse tanto. Pode ter diversos nichos e às vezes não vai ser um nicho que você gosta. E como eu disse, as suas primeiras experiências não vai poder escolher muito. Então, tá tudo bem, você não precisa se divertir sempre, você não vai se divertir sempre, por mais que você trabalhe no lugar que você ama. Então é assim mesmo, então continua que você vai ganhar muita experiência e você pode tocar em paralelo projetinhos pessoais, onde você vai usar as tecnologias que você gosta, você vai fazer uma solução para algo que te interessa, enquanto você está estudando e ganhando experiência também e alavancando seu portfólio, né, para conseguir outras vagas melhores. Então, resumindo, programar é divertido, mas não significa que sempre vai ser divertido. Tá, conhecimento é incremental. O que significa esse tópico? Bom, imagina o seguinte, pensa numa pintura. Você já viu que uma pintura começa sempre com um esboço, um traçado simples, depois ela começa com as cores básicas, são cores assim que não mais simples, mais básicas, começa um esboço, depois vai ganhando mais detalhe, vai ganhando sombreado, vai ganhando luz, vai ganhando outras intensidades, reflexos e assim por diante. Então o que eu quero dizer? Cara, quando você estiver estudando um tema, principalmente se é um tema que você não conhece muito, você vai estudar meio por cima. Você pode ler, mas você não vai entender tudo de primeira. Você pode ver um vídeo sobre algum assunto, você não vai pegar tudo de primeira. O que importa é você pegar um compilado geral. Não fique se preocupando em entender tudo. Depois de um tempo, você vai ver que você vai conseguir absorver cada vez mais. Você vai incrementando as camadas. Você vai estudar de volta sobre aquele assunto e da próxima vez que você estudar, você vai entender mais. E é assim quando você está trabalhando. E eu sugiro que você aprenda nessa forma incremental, sem se preocupar em saber tudo de primeira. Não, é impossível saber tudo de primeira. Não adianta, se preocupe em entender a ideia por trás do que você está estudando, entender mais ou menos ali, entendeu? O macro, e depois você estuda mais e vai entendendo mais a fundo até que o tema fica bem fácil para você. Aí outra dica que eu dou, tente estudar sempre por demanda. O que eu quero dizer com isso? Quando você, por exemplo, está fazendo um projeto de programação, você vai se deparar com várias tecnologias, vai se deparar com vários protocolos, vai se deparar com vários problemas que você não sabe exatamente como funciona, não sabe exatamente como resolver, e você vai começar a estudar sobre isso. E muitas vezes você não vai entender tudo, como eu disse, não tem como entender tudo de primeira, mas, por exemplo, você vai fazer uma tela de autenticação. Você vai lá e pega vai fazer, por exemplo, em React,
vai fazer usando o JWT, e você pega uma biblioteca que ela faz muito disso por você. Você vai lá e estuda a documentação, que é um tópico que eu vou falar também. Você estuda a documentação ou você faz algum curso, vê como é que funciona, como é que você pode implementar, mas você não entende exatamente como que é por baixo dos panos, o que está acontecendo, se der algum problema você não sabe por que deu, mas está tudo bem, só vai lá e tenta fazer funcionar, isso que importa. E você vai estudar o que você precisa, você vai fazer uma tela de login em React, você começa a estudar o básico de React, você começa a estudar, você vai precisar estudar como é que você desenvolve os componentes, como é que você estiliza esses componentes, como é que você salva esses dados, como é que você cria o comportamento dinâmico dele e assim por diante. Você vai aprender a usar o JWT, mas você não precisa entender tudo como funciona. E tá tudo bem, você vai entender cada vez mais. E vai estudando por demanda. Você precisa de usar essa tecnologia, você estuda ela. Se você querer estudar tudo de uma vez, sem aplicar, você vai acabar esquecendo, você vai acabar se sobrecarregando, vai ser muita informação e você vai perder tempo. Você precisa de foco no começo. Pega coisas mais básicas e vai estudando dessa forma incremental. Agora outro tópico, esquecer as coisas. Tá, como assim esquecer as coisas? Tem gente que pensa que para você ser um bom programador você precisa saber tudo. Cara, primeiro, é impossível saber tudo. E segundo, sempre vai ter novas tecnologias, sempre vai ter novas ferramentas, sempre vai ter novos tópicos para você estudar. E cara, você precisa saber você não precisa saber tanta coisa, quer dizer, existe tanta coisa. Você vai se deparar com tanta coisa. Tipo assim, não tem como você saber tudo. Com o passar dos anos, você vai aprender várias linguagens de programação. Cada linguagem de programação, apesar de a ideia por trás, por exemplo, de fazer um loop, um for loop, você sabe como funciona um for loop. Todas as linguagens de programação funcionam de forma semelhante. Porém, a sintaxe pode ser diferente em cada uma delas. Vai ser diferente. E você chega lá, você programa, por exemplo, JavaScript e faz um for. Daí, beleza, você vai lá no back-end, está programando em PHP, em C#, não sei, e vai fazer um for também. E você não sabe exatamente como digitar o código, você não esqueceu a sintaxe. Nossa, você é um programador horrível por causa disso? Mas é lógico que não, cara. Programadores excelentes, especialistas, sêniores pesquisam todo dia como fazer coisas que eles esquecem. Você não precisa ter tudo decorado, você só precisa saber o que você precisa fazer e onde que você pesquisa. No caso, você sabe que você precisa fazer um loop for, e se você precisar pesquisar, você sabe que você vai encontrar como funciona a sintaxe desse loop na documentação do PHP, do C#, seja que você estiver usando, Go, enfim. Então não fique se preocupando tanto com decorar tudo, com saber tudo, vai ser impossível, cara. Todo santo dia eu pesquiso no Google. Eu pesquiso no Google, uso o ChatGPT e tal, não tem como lembrar de tudo. E não precisa lembrar de tudo, entendeu? Você precisa saber o que fazer, você precisa saber saber solucionar um problema. Agora, exatamente o passo a passo, você não precisa saber o passo a passo de tudo. Então, não se cobre tanto, não fique preocupado. Nem todos os desenvolvedores pesquisam no Google todo dia. Não importa se eles são super sênior, seja o que for, não se preocupe com isso. Agora vamos falar sobre se sentir confiante para programar. No começo você não vai se sentir tão confiante mesmo. Não se preocupe com isso. É bastante coisa para aprender, é muita novidade. Alguém te passa um problema para resolver, você vai ficar preocupado. Nossa, será que eu consigo resolver esse problema? Ou, por exemplo, você tem uma ideia, você quer fazer um projeto, seja da faculdade, seja para alguém, você fica pensando, nossa, será que eu vou conseguir fazer? Será que eu consigo fazer esse aplicativo? Será que eu consigo fazer esse site? Nossa, mas será que eu vou conseguir usar esse banco de dados? Será que eu vou conseguir armazenar tal coisa, processar tal coisa? Cara, no começo é assim mesmo. Você não vai saber fazer as coisas e você vai aprendendo com o tempo. Igual eu vi num vídeo do Felipe Deschamps, se eu conseguir achar esse vídeo eu coloco aqui também, que ele diz o seguinte: chega um momento da tua experiência que uma barreira se rompe, que você sabe que você consegue fazer qualquer coisa que te pedirem. Você consegue desenvolver qualquer aplicativo, qualquer site, enfim, você consegue criar uma solução para qualquer problema usando tecnologia. Você só não sabe exatamente quanto tempo você vai levar para resolver aquilo, porque vai ter muita coisa que você vai precisar estudar. Mas com o teu tempo de experiência, você já conseguiu ter uma noção muito grande, você já consegue abstrair os problemas, você já consegue pensar em como resolver eles utilizando
código utilizando tecnologia. Então vai chegar uma época que você vai se sentir confiante nesse nível. Qualquer coisa você vai conseguir fazer. Você só não tem certeza quanto tempo você precisa para fazer aquilo. Beleza. Agora eu vou falar de um assunto que assusta muito iniciante quando está fazendo faculdade, principalmente. Eu tinha uma matéria de linguagem de programação na faculdade e a gente usava Java nessa matéria. E na faculdade Java traumatiza muita gente, principalmente iniciante que fica com medo dos erros gigantescos que vê na tela. A famosa Stack Trace. A Stack Trace ela é uma estrutura de rastreamento de erros. Stack é uma pilha. E pilha é uma estrutura de dados. Isso significa que, tipo assim, é como se você empilhasse um monte de erro. E o que acontece? Quando você está programando, usando Java, você está fazendo uma telinha, você está na tua matéria lá da faculdade, vai fazer um programinha lá que o professor ensinou. Geralmente ele utiliza várias bibliotecas para poder criar os componentes visuais, para poder conectar com dados e outras coisas. Tem muita coisa pronta ali que você utiliza, certo? Muita abstração, muita biblioteca, muito pacote. E quando dá um erro, vou falar do erro muito famoso em Java, que é o Null Pointer Exception. E quando estoura esse erro na tela, você vê o teu console lá, o teu terminal, e aparece uma lista gigantesca, assim, um erro gigante, enorme. Aquilo acontece porque uma função vai chamando a outra. Desde a função principal, uma vai chamando a outra, até chegar no código que você escreveu e deu erro. E você não precisa ficar preocupado com toda aquela pilha de erros. Você só precisa se preocupar em encontrar o erro relacionado com o código que você escreveu. Então, tem essa Stack Trace e geralmente o erro que causou ela está lá no topo. Eu vou até mostrar um exemplo para vocês. Então, pessoal, desculpa o ambiente que eu estou, sei que mudou um pouquinho aqui, já é outro horário, estou com outra roupa gravando em outro lugar, mas só queria mostrar para vocês rapidinho um exemplo aqui do tão temido Null Pointer Exception de Java. Então, aqui eu tenho um código bem simples, foi uma classe que eu criei aqui no Pointer Demo. Então, tem a função main, que é a função que vai ser executada. Logo que você roda o código da classe, a primeira função que é executada é main. E ela vai instanciar uma person. Aqui você pode ver que a person tem um atributo name, que é uma string, né? Só que aqui eu estou inicializando a person com null. Depois, aqui dentro da main, eu vou chamar essa função aqui print person name. E essa função vai imprimir o nome da person, né? Só que perceba que quando ela for tentar imprimir o person.name, ela vai tentar imprimir desse objeto que foi passado para ela. E aqui o objeto que foi passado para ela é essa person. Ela foi inicializada como null. Então quando ele tentar ler o name aqui, ele não vai conseguir ler esse name de dentro de null. Então perceba o erro que vai ocasionar aqui. Ó. Eu vou compilar a classe aqui. Aí, ó, vou executar. Ó, perceba aqui, ó. Ele não conseguiu ler o campo nome, porque person é nulo. E aqui você pode ver a stack trace que eu estava falando. Nesse exemplo tem poucas linhas, por causa que o código é pequeno. Aqui é apenas uma função chamando a outra, mas aqui você pode ver que ela começa de baixo para cima, aqui, ó. E no topo está a última coisa que foi executada. Então ela começou aqui, ó, na função main dessa classe, no pointer demo, que foi executada, né? Ó, no pointer demo.java, na linha 12, que a linha 12 está chamando essa função print person. Daí depois nessa função aqui, ó no pointer demo, print person name, ó, a linha 7 aqui, ó. Na linha 7, que é a linha 7 é essa daqui, ó. Tá tentando imprimir o name da person, mas ele não consegue por causa que ela é nula. Então aqui, ó, se você ficar calmo, eu sei que o erro vai ser muito maior quando você estiver executando o teu programinha na tua faculdade lá, esse vai se ajustar. Mas é sempre dessa forma aqui, você vai procurar o erro onde você estava editando. Você sabe que você estava editando essa classe no pointer demo, esse arquivo aqui, né, Java. Aqui você procura o que você editou, você pode ver aqui, ó, não conseguiu ler o campo name aqui da person. Poxa, a person foi eu que criei, foi eu que defini. Tá aqui, ó, qual foi a função certinho, qual a linha. Então você vai conseguir encontrar. Só você ficar
calmo e seguir esses passos aqui. Lembrar que é uma stack trace. Então provavelmente vai estar no topo aqui, onde causou o erro. Beleza? Outro tópico que é fundamental, que é muito importante para você ser um profissional melhor, para você se sentir mais confiante, para você conseguir abstrair os problemas de uma forma melhor, para você conseguir entender o que causou tal erro, por que não está funcionando tal coisa, o que poderia ser, para você não ter que ficar chutando até adivinhar o problema que aconteceu, é entender os fundamentos da computação. O que eu quero dizer com isso? Você precisa entender de ponteiros, você precisa entender de redes, de padrões de projeto. Essas coisas, elas nunca mudam. Digamos assim, passa o tempo, vão vir novas tecnologias, vão vir novos frameworks, novas linguagens de programação vão ser criadas e por aí vai. Porém, esses fundamentos eles não mudam. Quando você estiver implementando uma nova tecnologia, tente entender como ela funciona. Muitas vezes você encontra problemas, erros e você tenta chutar a solução que pode ser, e às vezes só a questão de você ler um pouquinho da documentação, de você entender como que funciona, pode te poupar muito tempo. Você provavelmente vai conseguir uma solução muito mais certeira, vai descobrir a causa exata do problema, tentando entender, lendo a documentação. Então, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Há um tempo atrás eu tive que implementar uma autenticação entre uma aplicação Angular e um servidor de autorização que é bem antigo já, ele já está depreciado, ele já não é mais recomendado usar. Mas enfim, tinha esse serviço e eu precisava implementar a autenticação com ele. E o que acontece? O nome desse serviço é Identity Server 4. Identity Server 4. Beleza, e o pessoal da empresa cliente, que tem esse serviço de autenticação e queria implementar a autorização com ele, até mandou pra gente um exemplo de como fazer, mandou um código que eles fizeram lá, e a gente tentou um monte e não estava funcionando. Daí o que eu fiz? Eu peguei para estudar a documentação, entender mais a fundo como que funcionava essa autenticação, com uma aplicação Angular, por exemplo, que é uma aplicação Single Page Application, né? Uma SPA, e ela funciona de uma forma um pouco diferente do que a forma que eles enviaram para a gente. Enfim, eles enviaram para a gente esse exemplo, e ele era de uma aplicação que não era SPA. Era uma aplicação que já tinha back-end e front-end junto e funcionava diferente a forma de se autenticar. E para se autenticar utilizando a SPA, a gente tinha que se autenticar utilizando o PKCE. Eu não vou ficar explicando isso aqui, que vai ficar muito chato, vocês vão acabar saindo. Mas enfim, eu fui ler a documentação para ver como é que a gente poderia fazer isso. E lá eu descobri que dentro desse Authorization Server eles tinham que criar um outro client, client que a gente chama para poder, que é uma configuração para se conectar com um client, por exemplo, o client é o Angular, a gente cria um client dentro desse serviço de autorização com as configurações certas para se conectar com uma SPA. E eu li a documentação e vi quais eram as opções que precisava para poder criar esse client. E eu fui lá e conversei com o pessoal dessa empresa, né, que a gente estava prestando serviço, e falei para ele, cria um client lá desse jeito, passando tal parâmetro, assim, e beleza. E a gente conseguiu resolver. E se eu não tivesse lido a documentação, se eu não tivesse entendido melhor como que funciona para saber como resolver, eu ia só ficar chutando um monte de coisa. Eu tinha entrado em chamada até com esse pessoal para a gente conseguir resolver. E eles mandaram para mim um monte de log, coisa arada, e o pessoal que eu conversei não sabia exatamente como resolver. E se eu não pesquisasse, não fosse atrás e tentasse entender, a gente ia ficar um tempão, eu não sei até quando a gente ia ficar tentando resolver esse problema. Então, já outra dica aqui, leia a documentação e se preocupe em entender como as coisas funcionam. Você vai perder tempo entendendo como funciona? Pode até perder, entre aspas, mas vai te ajudar a ganhar muito tempo depois. Porque você entendendo como funciona, você vai saber como resolver de maneira certeira. Isso vai te trazer muita vantagem. E que nem eu disse, se acontecer algum problema, você vai ter um direcionamento muito maior do qual pode ser a causa, porque você entende como funciona. Eu tinha anotado um ponteiro aqui, um tópico aqui para você ler a documentação, já expliquei porque ele é importante, então já está sabendo aí, leia a documentação. Tá, outro tópico aqui, que eu anotei aqui, por exemplo, você pega um projeto novo.
Geralmente, quando você vai trabalhar em um projeto, ele usa um framework. Esse framework, vou dar um exemplo aqui, tem o Laravel, ele pode usar uma estrutura de pastas ali, chamada MVC, não bem uma estrutura de pastas, né? Uma arquitetura ali do sistema em si. Mas o que eu quero dizer com isso? Vários desses frameworks, né, todos eles vão implementar, na verdade, padrões diferentes para se comunicar com o banco de dados, para você instanciar as classes e assim por diante. Tá, e se você focar em estudar esses padrões de arquitetura, padrões de projeto, você vai entender como que eles funcionam e você vai conseguir identificar esses padrões em outros projetos, em frameworks. E você entendendo esses padrões e conseguindo identificar eles, você já vai saber mais ou menos como que eles funcionam, já vai saber mais ou menos quais métodos, digamos assim, eles implementam. Vai ficar muito mais fácil de utilizar. Então, se você aí quer sair na louca estudando tudo que é coisa, quer estudar um monte de framework, quer estudar um monte de tecnologia diferente, quer sempre estar correndo atrás do hype, que nem eu falei, estude os fundamentos. É mais importante você estudar padrões de projeto do que você ficar estudando um monte de framework. Todos os frameworks vão implementar algum padrão de projeto, vários padrões de projeto, você vai conseguir identificar isso. Você vai ser um profissional muito mais valioso se você entender os padrões, se você entender os fundamentos, do que se você entender de forma rasa um monte de tecnologia. Então, dedique mais tempo estudando o que muda pouco ou o que não muda, o que é mais fundamental, do que estudando um monte de tecnologia hype aí, achando que você vai ficar para trás, que não é bem assim. A tecnologia vem e vão e elas podem morrer rapidinho, mas os fundamentos sempre continuam. Então, para esse vídeo é só. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês não fiquem preocupados e não fiquem com medo no início da carreira. É assim, para todo mundo é assim, é normal. Foque nas coisas que são mais importantes. Não fique atirando para tudo que é lado. Se você tiver mais dúvidas ou se você aí já é mais experiente e quer passar umas dicas para o pessoal que está começando, deixe os comentários aqui embaixo. E se eu ver que tem muita gente pedindo, se tiver mais necessidade, eu trago novos vídeos sobre esse mesmo tema. Se você gosta de tecnologia, programação, quer aprender mais coisas, quer receber mais dicas, se esse vídeo foi útil para você, então se inscreva nesse canal para receber mais conteúdo como esse. Obrigado, pessoal. Até a próxima.